Olá, mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus possa nos dar entendimento da sua palavra e que essa palavra possa ser disseminada a toda criatura que precisa ouvir e que ouça e guarda no seu coração. Nós vamos falar sobre as 3 festas judaicas, As 3 principais festas judaicas. Era a Páscoa, que era a comemoração do livramento dos israelitas do Egito. A festa das semanas, da Páscoa fica em Êxodo capítulo 12, verso 18 a 19. Era a comemoração, do livramento do povo de Israel do Egito. Temos a festa das semanas, que está em Êxodo capítulo 23, versos 6, 34 e 22, 34 e 22. E temos Levítico também 23, verso 17 e 20, e Números 28, verso 26, em Deuteronômios 16, verso 9 a 10, entre outros. Temos a festa dos tabernáculos, ou da colheita, Era a última das festas anuais. Fica em Levítico 23, verso 34, e Deuteronômio 16, verso 13. A determinação era que se celebrasse essa festa no 7º mês, quando terminava a estação agrícola e todos os produtos do ano tivessem sido colhidos. Agora vamos falar sobre a origem dos kardecistas. Ele era o médico professor francês Hippolyte Léon de Nazar Rivail, nascido em 1804, influenciado por um amigo, passou a frequentar reuniões espíritas e, por fim, tornou-se médium. Adotou o nome de Allan Kardec, alegando ser esse seu nome, na outra encarnação. Religião fundada por Kardec em 1857, formulada em seu livro, O Livro dos Espíritos. Reúne-se em centros, não segue nenhum ritual, considerando o homem responsável pela própria felicidade. Prega o amor ao próximo como meio de chegar à maturidade espiritual. Pregam também a reencarnação. E a diferença entre budismo e confucionismo é: budismo busca o nirvana, que é o estado total de paz e plenitude, e o confucionismo busca o caminho, Tao, que garante o equilíbrio entre o céu e a terra. E agora nós vamos falar sobre a história das igrejas brasileiras, que é a Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus e a IURD, que é a Igreja Universal. Bom, a Batista, a história basicamente acadêmica sobre a origem das igrejas batistas e a sua inserção como um grupo de dissidentes ingleses no século XVII. A primeira igreja batista nasceu quando um grupo de refugiados ingleses que foram para a Holanda em busca de liberdade religiosa em 1608, liderados por John Smith, um clérigo, e Thomas Harris, um advogado, organizaram em Amsterdã, em 1609, uma igreja de doutrinas batistas. John Smith era pastor da igreja anglicana e discordava de alguns pontos da doutrina da igreja. Examinada a Bíblia, creu na necessidade de batizar-se com consciência e em seguida batizou os demais fundadores da igreja, constituindo-se assim a primeira igreja batista organizada. Até então, o batismo não era por imersão. Em 1644, a Confissão de Londres foi a primeira a defender o imersionismo no batismo, prática que tornou comum a todos os batistas. Bom, presbiteriana, uma das primeiras igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, foi organizada em Snow Hill, Maryland, em 1648, pelo reverendo Francis McKemie, da Irlanda. McKemie
mais 6 ministros reuniram-se em Filadélfia em 1706 e uniram suas igrejas em um presbitério. Em 1716, as igrejas e seus ministros, havendo aumentado em número e bem assim penetrado em outras colônias, decidiram organizar-se em sínodo. Dividiu em 4 presbitérios, incluindo 17 igrejas. O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou do pioneirismo e desprendimento do jovem reverendo Ashbel Green Simonton, em 1833 a 1867. Chegou no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859. Aos 26 anos de idade, em 1860, Simonton dirigiu seu primeiro culto em português em janeiro de 1862. Recebeu os primeiros conversos, sendo fundada a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos Gunnar Wigren e Daniel Berg, que apontaram em Belém do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindo dos Estados Unidos da América. A princípio, frequentaram a Igreja Batista, denominação de ambos nos Estados Unidos. Eles traziam a doutrina do batismo do Espírito Santo com a glossolalia, o falar em línguas estranhas. A nova doutrina trouxe muita divergência. Enquanto um grupo aderiu, o outro rejeitou. Os adeptos do pentecostalismo foram desligados e, em 18 de junho de 1911, juntamente com os missionários estrangeiros, fundaram uma nova igreja e adotaram o nome de Missão da Fé Apostólica. A partir de então, passaram a reunir-se na casa de Celina de Albuquerque. Mais tarde, em 18 de janeiro de 1918, a nova igreja, por sugestão de Gunnar Wigren, passou a chamar-se Assembleia de Deus. Em 1924, Gunnar Wigren se transferiu de Belém para o Rio de Janeiro, então capital da República. Um fato que marcou a igreja naquele período foi a conversão de Paulo Leivas Macalão, filho de um general, através de um folheto evangelístico. Foi ele o precursor do assim conhecido Ministério de Madureira. Então, nós vamos terminar esse vídeo por aqui. Até a próxima aula e que Deus abençoe a todos. Amém?